Bom, pessoal, sejam bem-vindos e na videoaula de hoje a gente vai resolver um problema envolvendo linha de transmissão, tá? Consequentemente, casamento de impedância, tá? Nós vamos casar a impedância da nossa carga Y(L), tá? Igual a 40 mais J25. Repara que a nossa carga está representada como uma admitância, tá, pessoal? Em alguns problemas eles fornecem como a impedância Z, tá? Mas isso aí basta converter, tá certo? Mas o nosso problema a gente começa com essa carga, tá? YL igual a 40 mais J25. E a gente tem que casar essa carga com a nossa linha de transmissão, tá certo? Cuja impedância característica é de 50 ohms, tá? Tá aqui no nosso desenho. Bom, aqui está a nossa carga, tá certo? Aqui está o primeiro stub, tá ok? Que é o mais próximo da carga. E distando de 0,4 lambda, está aqui o nosso segundo stub, tá ok? Então esse problema envolve dois stubs, tá certo? Então o nosso objetivo é determinar o comprimento de cada stub, tá? LS1 para o stub 1 e LS2 para o stub 2, tá? E as admitâncias de cada stub, tá certo? YS1 para o stub 1 e YS2 para o stub 2, tá ok? Lembrando, pessoal, que quando a gente for percorrer esse circuito aqui, na nossa carta de Smith, o sentido da carga para o gerador, ou seja, no desenho aqui da direita para a esquerda, significa um percurso no sentido horário, tá? Na carta de Smith, tá ok? E um percurso do gerador para a carga, no desenho seria da esquerda para a direita, seria o sentido anti-horário da nossa carta de Smith. Tá ok, pessoal? Bom, lembrando que percorrer trecho de circuito é o mesmo que percorrer o circuito com VSWR constante, tá? Como é que a gente localiza isso na carta? Seriam os círculos cujo centro estaria aqui nesse ponto 1 aqui, ó, na parte real, tá certo? O centro desses círculos estariam aqui nesse ponto aqui, ponto 1 aqui, tá certo? E quando for percorrer o stub, sempre os trechos em que a parte real é constante, ou seja, que varia somente a parte imaginária, tá certo? Seriam esses círculos aqui assim, ó. Tá ok? Bom, então vamos prosseguir. Primeiro passo, pessoal, eu tracei esse círculo vermelho aí, que ele simboliza a atuação do stub 2, tá? Por que do stub 2? Porque, como a gente já fez em outros exercícios de carta de Smith, esse círculo aqui ele é um círculo muito especial, tá? Ele é o círculo da atuação do casamento de impedância do último stub, tá? Por que do último stub? Porque repara que aqui a parte real é 1, ó, tá? Seria a obtenção do nosso casamento de impedância. Então esse círculo aqui ele tem que simbolizar o nosso stub número 2, tá certo, pessoal? Então qualquer ponto que cair ao longo desse círculo, a gente vai variar somente a parte imaginária dele, tá certo? Que seriam essas partes aqui, tá? Então a gente descendo, por exemplo, o círculo aqui, a gente só vai variar a parte imaginária. A parte real permanece como 1, tá certo? Seria o nosso casamento de impedância, tá? Feito na sua totalidade. Então esse círculo aqui representa a atuação do stub de número 2, tá certo? Agora repara, pessoal, esse outro círculo aqui, ele é o círculo de atuação do stub de número 1, tá? Como é que a gente descobriu que a posição dele é essa daí? Olha, pessoal, repara só. Esse círculo aqui, a linha que passa pelo centro dele, ela está no ponto 0,15 lambda, tá? E do nosso primeiro círculo está no 0,25 lambda. Olha só, se esse aqui é o stub 2, tá?
Se esse aqui é o nosso stub 2, a gente percorre ele da esquerda para a direita, ou seja, do gerador para a carga. Então, a gente faria um percurso no sentido anti-horário, pessoal, aqui na carta de Smith, tá certo? Então, a gente vai fazer um giro de 0,4 lambda, tá? E vamos cair aqui nesse ponto aqui, que é o 0,15 lambda, tá certo? Então, pessoal, saindo desse ponto 0,25, a gente chega aqui e soma esse trecho aqui, tá? Essa soma tem que dar 0,4 lambda, tá ok? Aí é a forma como eu encontrei o círculo de atuação do stub de número 1, tá ok? Que é esse círculo aqui, esse segundo círculo. Bom, então prosseguindo, pessoal, aqui está a nossa admitância, tá? Nossa admitância inicial do problema. Para a gente começar a trabalhar com a carta de Smith, a gente tem que trabalhar com a nossa admitância normalizada, tá? Que eu chamei de YL, tá? Nada mais é do que a nossa admitância inicial dividida pela impedância característica, tá? Da nossa linha de transmissão, tá ok? Aqui no caso seria a admitância característica, tá, pessoal? Eu estou falando impedância aqui, mas vocês entendem, vocês compreendem. No caso seria a admitância característica da nossa linha de transmissão, tá? Então aqui está a nossa admitância normalizada da nossa carga, tá? Então a gente representa ela na carta de Smith, tá? Ela vai estar no 0,8 e mais J 0,5, tá ok? Então seria esse ponto aqui. Bom, pessoal, aí é o seguinte, como o stub ele está em cima da nossa carga YL, a gente já vai fazer um percurso de tal forma que a parte real dele permaneça constante, tá ok? E como a gente vai no sentido da carga, ou seja, como se isso aqui fosse o gerador e a gente fosse no sentido da carga, tá? No sentido do stub aqui. Então a gente percorre no sentido anti-horário, pessoal, tá certo? Ou seja, o que vai acontecer? Nesse percurso, a gente vai encontrar o ponto P1, tá? E a gente vai encontrar também uma outra solução, que seria o ponto P2, tá certo? Isso tudo é a atuação do stub 1 sobre a nossa admitância YL, tá ok? E a gente encontra esses pontos, pessoal. Os pontos P1 vai ser 0,8 menos J 0,08, tá? E o nosso ponto P2 vai ser 0,8, tá? Repara que a parte real é igual, menos J 2,65, tá certo? E aí, pessoal, o que essas equações aqui querem dizer? Olha só, o YL mais a atuação do stub tem que ser igual ao ponto P1, tá ok? Ou seja, o YL vai andar com mais uma atuação do stub, ele vai chegar no ponto P1. É isso que quer dizer, tá? Da mesma maneira, essa equação de baixo. O YL ele vai percorrer esse trecho aqui de atuação do stub, tá ok? E vai chegar no ponto P2, tá? Ou seja, YL mais a atuação do stub vai ser igual a P2, tá? Daí vem o raciocínio. E aí, pessoal, basta fazer as contas, tá? A gente tem o P1, tem o P2 e tem o YL, tá? E a gente encontra aqui o valor da admitância, das admitâncias, melhor dizendo, possíveis, tá? Para o nosso stub de número 1 são menos J 0,58 e menos J 3,15, tá? São as duas admitâncias possíveis para o nosso stub 1, tá? Para cada uma dessas admitâncias, eu observo que a gente vai ter um comprimento específico do stub, tá? Então vamos prosseguir aqui que vocês vão entender.
Aí, pessoal, olha só. Esse ponto P1 aqui, a gente vai percorrer ele no círculo de VSWR constante. Ou seja, como eu falei no início do problema, esse círculo com o centro na origem, tá? E o ponto percorrendo sobre ele é o mesmo que a gente percorrer o resultado dessa associação da carga aqui com o stub, tá? Ao longo da linha de transmissão, tá? Seria esse trecho aqui, tá? Então, esse círculo azul que eu tracei, ele denota o percurso da carga, né, da nossa admitância resultante, ao longo desse trecho aqui, tá? Como a gente vai percorrer no sentido da carga para o gerador, certo? Ou seja, que da direita para a esquerda no nosso desenho, né, da carga para o gerador, então a gente vai percorrer no sentido horário, pessoal, tá certo? A gente vai percorrer no sentido horário, tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai percorrer nesse sentido, tá certo? Até encontrar esse ponto P1 linha, tá, pessoal? Ah, mas por que é esse ponto P1 linha aqui e não esse outro aqui? Veja bem, se a gente marcar esse ponto P1 aqui, ó, a gente traça uma reta aqui da origem para o ponto P1, ela vai bater aqui na extremidade aqui da carta de Smith, tá? Mais ou menos 0,460 e poucos, tá? E se a gente fizer uma reta passando pelo P1' aqui, mesmo raciocínio, ela vai bater aqui num ponto 0,360 e alguma coisa, tá? Se a gente fizer a diferença entre esses percursos, a gente vai encontrar aquele valor de 0,4, tá, pessoal? Aqui, ó, que seria a distância que ele vai percorrer ao longo desse trecho, tá certo? Ou seja, a gente vai sair desse ponto aqui, vai percorrer 0,4 lambda até atingir esse ponto P1', tá certo, pessoal? Então, continuando. Quando a gente for fazer o casamento de impedância, para esse primeiro resultado aqui, o percurso que a gente vai fazer é esse aqui, ó, tá certo? Vai ser o P1' mais a atuação do stub de número 2, tá? Que já é o círculo de atuação do stub 2, tá, pessoal? Ou seja, o P1' mais a atuação do stub de número 2, ele vai cair aqui na origem, tá certo? E aí a gente obtém o casamento, tá certo? Bom, isso é só para vocês entenderem o raciocínio. Então, continuando aqui, pessoal, para a solução P2 que a gente havia encontrado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vai percorrer o círculo de VSWR constante, tá? Ou seja, ver que esse círculo verde ele tem o centro aqui na origem, tá? Ou seja, é uma outra solução para essa associação aqui, tá? E vai percorrer a linha de transmissão até chegar no stub de número 2, tá? Ou seja, ele vai sair daqui do P2, vai percorrer esse trecho aqui de VSWR constante, ou seja, ao longo da linha de transmissão, e vai atingir esse ponto P2', tá certo, pessoal? Que seria a forma como a admitância resultante do stub 1 com essa admitância da carga seria vista aqui na entrada do stub 2, tá? Então seria esse P2', é a segunda solução, tá? E seguindo o raciocínio análogo anterior, pessoal, vou só fazer uma observação aqui. Aqui são as notações dos nossos pontos P1', tá? Que é 1 menos J 0,24, tá aqui, tá? E o nosso P2', que é esse ponto aqui, que é 1 mais J3, tá certo? E aí, pessoal, aqui já vai começar a atuação do stub de número 2, tá ok? Então aqui, P2' é, mais uma vez,
é o resultado da associação dessa carga ou admitância com esse stub 1 vista pelos terminais de entrada aqui do stub, tá? É o nosso ponto P2'. E aí o nosso stub de número 2, tá aqui, ele vai atuar de forma que mantenha a nossa parte real constante, tá ok, pessoal? Ele está variando somente a parte imaginária. Então, o percurso que a gente vai fazer é aqui, o P2, tá? Vai vir nesse sentido aqui, tá? Sentido anti-horário, tá ok, pessoal? Porque a gente está indo em direção à carga, tá? É como se a gente estivesse saindo daqui e indo até a extremidade do stub, tá certo? Até encontrar o circuito fechado. E aí vai encontrar aqui na origem do sistema, tá, pessoal? O casamento da impedância. Vai ser esse ponto O, tá ok? Então a gente marca ele aqui na carta. Bom, aqui a gente vai continuar nossas contas, tá? Ou seja, o P1', olha só, o P1' está aqui, tá? O P1' mais atuação do stub de número 2 vai cair nesse ponto da origem, tá? Ou seja, P1' mais YS2, ou seja, a atuação do stub 2 vai cair na origem, tá? Da mesma forma, o P2', aqui ó, o P2' está aqui, mais a atuação do stub 2, ele vai cair na origem do sistema, que é o ponto O, tá? É o nosso casamento de impedância. Então a equação é P2' mais o YS2, ou seja, a atuação do stub 2, vai ser igual à origem, certo? E esse resultado, pessoal, vai ser só a gente efetuar essas contas aqui, tá? A origem a gente tem, é o ponto 1 mais J0, tá ok? Esse ponto aqui. E os nossos pontos P1' e P2' a gente tem, são esses aqui. E a gente vai obter o valor das admitâncias possíveis para esse stub, tá? O stub de número 2 agora. Ou seja, o primeiro resultado é mais J 0,24, tá? Para a primeira solução. E menos J3 para a segunda solução possível para o stub de número 2. Bom, pessoal, agora a gente vai analisar o comprimento dos stubs. Tá? A gente tinha o valor das admitâncias dos stubs e com base nesses valores agora a gente vai obter o valor do comprimento desses stubs. Tá? Então, só refrescando, a primeira solução para o stub 1 foi menos J 0,58. Como é que a gente obtém o comprimento desse stub? Bom, pessoal, primeira coisa, a gente marca esse ponto aqui, menos J 0,58, ele está aqui. Tá? A gente traça uma reta, passando da origem até ele, tá? E ele vai bater lá na borda externa aqui em 0,416 lambda, tá certo? O que a gente faz com isso? A gente descobre que o comprimento dele é esse. Como que a gente descobriu? Ó, pessoal, é só a gente vir aqui, ó, no sentido da carga, tá ok? Sentido anti-horário, tá certo? Ou seja, a gente vai sair de 0,416 lambda, tá ok? Que é o valor do stub na parte aberta, e vai percorrer até a carga, que é esse ponto aqui, tá? O nosso 0,25. Se a gente fizer essa diferença, 0,416 menos 0,25, a gente vai encontrar que o comprimento do stub 1 é 0,166 lambda. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, a outra solução para o stub 1 seria menos J 3,15. O que a gente faz? Marca esse ponto na carta, tá ok? Menos J 3,15, tá? Mesmo raciocínio, passa uma reta, tá? Vai cortar a nossa carta de Smith lá na borda externa em 0,298 lambda, tá? Mesma coisa, para calcular o comprimento desse stub, a gente vem da extremidade aberta dele, tá? Que é o 0,298 lambda, tá?
seria o valor dele na extremidade aberta, e vai percorrer até o valor do circuito fechado, tá? Que é a extremidade do stub, a extremidade fechada, que é o 0,25. Se a gente fizer a diferença, tá? Entre o 0,298 lambda e o 0,25 lambda, a gente vai encontrar que o comprimento desse stub ele vai ser 0,048 lambda, tá certo? É a segunda solução para o stub 1. Para o stub 2, pessoal, a gente encontrou o valor de mais J0,24, tá? Mesma coisa, marca o ponto aqui, mais J0,24, tá? Aqui está o 0,2, ó, 0,22, 0,24. Positivo, hemisfério superior, tá certo? Mais J0,24, traça uma reta, vai cortar aqui em 0,038 lambda, tá? E para a gente descobrir o comprimento desse stub, pessoal, mesma coisa, tá? A gente faz no sentido anti-horário, pessoal. Ou seja, do trecho de circuito aberto do stub, tá? Que é o 0,038 lambda, a gente vai até o 0,25, tá certo? Desse lado aqui. Vocês têm que ter uma atenção especial, pessoal, porque aqui é o seguinte, não adianta subtrair 0,038 de 0,25 aqui, tá? Porque aqui o que acontece? Tem um referencial. Na verdade, aqui é 0, mas aqui é 0,49, ou seja, é como se esse ponto fosse o 0,50, tá? Então a gente faz, e esse ponto aqui seria o 0,538, né? Então a gente faz primeiro esse trecho aqui, tá? Esse arco aqui, e soma com esse arco aqui, tá certo? Esse arco aqui de baixo, todo, ele vai ser 0,250 lambda, tá? Então vai ser 0,250 lambda com mais esse trechinho aqui, ó, que é 0,038. Então daqui no sentido anti-horário vai ser 0,038 mais 0,250 lambda, que vai resultar em 0,288 lambda, tá, pessoal? Lembrando que esse ponto aqui da direita, esse 0,25 é sempre o circuito fechado do stub, tá, pessoal? E a segunda solução para o stub 2, tá, é menos J3, que a gente já havia encontrado, tá? Mesma coisa, a gente marca o ponto, ele vai cair aqui bem próximo do nosso primeiro, tá? Menos J3, a gente traça uma reta, tá? Vai bater aqui no 0,302 lambda, tá? Na borda externa da nossa carta de Smith. Mesma coisa, sentido anti-horário, vamos atingir até o ponto 0,25, a gente faz a diferença entre eles, tá? Vai ser 0,302 lambda menos 0,250 lambda. E a gente vai encontrar o resultado que é LS2 igual a 0,052 lambda, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um exercício interessante envolvendo a carta de Smith, tá? Muito útil aí nos cursos de engenharia, de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando aí o nosso canal. Um abraço para vocês, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.